vai começar o Pode Que. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema necessário e importante. Vamos falar sobre os povos indígenas que vivem no Amapá e norte do Pará, uma parte da Amazônia brasileira. Atualmente, os indígenas ocupam espaço de grande relevância no contexto nacional, estadual e à frente de instituições indigenistas. Tudo isso foi fruto de uma grande luta dos povos indígenas, com o objetivo de proteger e garantir seus direitos. E nós estamos aqui com uma das grandes figuras dessa transformação. Nossa convidada de hoje possui graduação em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal do Amapá, especialização em metodologia do ensino fundamental e médio com ênfase em biologia pela Faculdade Atual e ensino médio segundo grau pela Escola Estadual Joaquim Nabuco. Seja muito bem-vinda, Priscila Caricuna. Nós agradecemos a sua participação em nosso podcast. Hoje você é considerada uma liderança do movimento indígena. Conte pra gente como é a sua experiência no movimento. Da experiência. Me chamo Priscila Caricuna, sou do povo Caricuna da região do Rio Oiapoque, da região de fronteira, ali com a Guiana Francesa. Vem de uma organização indígena de base, que é a Articulação Indígena do Rio Oiapoque, que foi criada para tratar muito a questão do combate aos ilícitos que ocorrem no Rio Oiapoque, na região de fronteira, com roubos, assaltos, possível tráfico internacional de pessoas que ocorrem por ali e proteção dos nossos territórios e tudo mais. Logo depois eu fui para Coiambe, Articulação dos Povos e Organizações do Amapá e Norte do Pará. A gente se divide politicamente em organizações, né, de povo, por região, e também tem os nossos cacicados. Eu sou de uma linhagem de lideranças mulheres da minha região. Minha avó, minha mãe, minhas tias, todas são lideranças mulheres. E aí eu tenho muito orgulho em estar nessa frente do movimento indígena. Sou jovem, mas já travei algumas lutas que vem a questão da garantia de políticas públicas específicas, diferenciadas para dentro do território, melhoria na educação, na saúde, a questão da proteção territorial dos povos indígenas. Como está sendo sua experiência na coordenação regional do Amapá e norte do Pará? Desafiador. Que eu estive à frente de organizações indígenas, tanto na base que vem as organizações onde é discutida ali no regional com o Oiapoque, aqui no Amapá também já estivemos, nós estamos inseridas nas organizações macro, não sei se vocês já ouviram falar da COIAB, que é toda a Amazônia brasileira, e a PIB, que é a Organização dos Povos Indígenas do Brasil, né? Então são uma cadeia de organizações, mas à frente de uma instituição é a primeira vez, é desafiador ser indígena e estar em frente a uma instituição indigenista. Mas é algo que eu levo, né, e trago toda uma experiência do movimento indígena para tentar ajudar os povos indígenas. Bom, por muito tempo o cargo que você ocupa hoje foi liderado por pessoas não indígenas. Como você vê a situação atual onde uma pessoa indígena como você está ocupando o cargo? Então, já tiveram indígenas à frente da coordenação regional, né, duas mulheres e um homem do povo caricuna, já estiveram liderando na coordenação, mas eu sou a primeira com indicação dos povos indígenas. A primeira que veio lá da base, porque as organizações se manifestaram, e aí estou como coordenadora hoje na CE. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso decepcionar o meu povo, tenho que dar resposta. Pego uma coordenação que passou por alguma reestruturação, sabe? Quando tem uma instituição que deve cuidar dos povos indígenas, mas é fragilizada pelo Estado. Foi isso que aconteceu, né, com os povos indígenas, com essa instituição. Então, não só eu, mas com os outros servidores que estão dentro da instituição, a gente tem um desafio muito grande, né, com poucos de recursos que a gente tem, e atender os povos indígenas, sabe? Fazer
o órgão de higienista funcionar, mas com poucos servidores, com poucos recursos e com inúmeras demandas da saúde, da educação, da questão territorial. E é muito mesmo porque a gente trabalha com duas fronteiras. A fronteira com a Guiana Francesa, ali que tem suas problemáticas, e também a fronteira com o Suriname. Então, para o indígena, ele não entende a questão dos limites como um limite para ele. A gente não tem limite, né? A gente circula todo o espaço e o limite é imposto aí pelo Estado. Então, para a gente ainda é muito novo estar nesse espaço e também conscientizar ou levar mais informação para os povos indígenas, mas a gente tenta atuar na medida do possível dentro ali da normativa da instituição para atender os povos indígenas. Vamos muito mais além porque a gente tem esse olhar indígena. Você poderia compartilhar conosco sobre sua experiência na luta pela visibilidade e valorização dos povos indígenas? Sim. Como eu falei, a maioria das lideranças indígenas, elas seguem essa trajetória porque vem muito no sangue, na luta. Não sei se vocês têm movimento social, vocês sabem o movimento social daqui, tudo tem um porquê, né? A causa. E a gente luta pela questão muito da proteção territorial, da segurança dos povos indígenas. Então, eu venho dessa, porque na minha região era uma região muito fragilizada, ainda é, como eu falei, de roubos, assaltos, furtos, embarcações ali, e aí a gente temia que pudesse adentrar dentro do nosso território, além de levar os indígenas que moram ali para fazer tráfico humano, entendeu? Porque existe isso nessa região de fronteira. E também tem o tráfico de animais e animais silvestres, invasões de madeireiros, garimpeiros. Então, além de ter isso no meu sangue, como já na minha ancestralidade de vez, como liderança, e aí eu venho seguindo, mas não só isso, a gente atua muito na questão do nível superior, por exemplo. Recentemente, eu sou graduada no curso de Direito, e aí foi uma luta nossa, no qual eu estive também liderando, junto às lideranças de Oiapoque também, e a COIAMP, na época a gente estava na COIAMP, que é a organização macro dos povos indígenas aqui do estado, para que os indígenas tivessem acesso ao nível superior. Porque a maioria das instituições de nível superior, aqui nós temos a Unifap, né? E a maioria do Brasil já tinha uma política de ações afirmativas, onde os indígenas entram por um processo diferenciado. Aqui no estado nós não tínhamos. Então a nossa turma foi a primeira turma e até hoje não se teve mais uma outra turma de direito entrada pelo processo específico. E a política de ação afirmativa foi votada, mas ainda não foi implementada. Os processos que nós temos em Oiapoque, entrei em 2018, me formei agora em 2023 e nós não tivemos outras turmas, né? Mas foram mais de 180 indígenas que adentraram dentro da Universidade do Pará, nos cursos, bacharel em Direito, enfermagem, pedagogia, história, geografia, letras e português. Mas deveriam ter acesso aos outros cursos. O grande desafio da educação hoje é trazer para os livros didáticos a realidade do protagonismo indígena. Muitos deles trazem a palavra tribo. Essa é uma palavra que representa vocês? Não. Nem tribo, nem silvícolas, são povos indígenas. Né? E a gente encontra, nós temos, a educação escolar indígena tem avançado muito a nível nacional e também local, e a universidade, o nível superior, é de fundamental importância para a gente, até porque a gente consegue também construir o nosso próprio material didático, né? Porque é garantido por lei para os povos indígenas que tenham um acesso diferenciado, que ele fale a sua língua, que seja bilíngue nas línguas dentro do território, escola diferenciada e tudo mais.
Mas na verdade não é assim que funciona. Os livros didáticos não vêm na língua indígena, nós somos mais de 200 línguas, né? E a gente sabe que não tem um livro didático com o livro de povos indígenas. Então, os livros que temos, somos nós que construímos para se manter viva nessa vida. Bom, como já citado anteriormente, como você vê o acesso da escolarização superior dos povos indígenas e como se contribui ou não para que o debate indígena seja incluído nas agendas nacionais e internacionais? Olha, eu sempre falo, acabei de relatar aqui sobre a questão do ingresso a nível superior nas universidades, em todos os cursos. Nós precisamos ter indígena formado em todas as áreas, porque ainda há uma fragilidade, né? A saúde indígena, por exemplo, é de difícil acesso. Tem áreas remotas ali que a gente atende, o exemplo da coordenação, tanto como o Distrito Sanitário Indígena, que é voltado para a saúde indígena, e a gente só temos acesso ao Tumucumaque, você ouviu falar do Tumucumaque? Pois é, só tem acesso aos povos indígenas lá de avião, só vai de avião. É o único acesso que a gente tem com eles. E aí, para retirada de paciente é difícil, para a gente atuar mais, desenvolver alguma atividade sustentável também, fortalecer as atividades que já tem também é muito difícil. Então, o indígena formado, que ele já conhece a região e já sabe a realidade do seu povo, ele vai permanecer lá dentro e vai ajudar muito mais o seu povo. Eu precisei sair da minha aldeia para falar português, para conhecer como funciona esse sistema político aqui do não indígena, para orientar o meu povo. Porque a todo momento nós temos terras ameaçadas, vocês já ouviram? Não sei se vocês estão ouvindo aí nos noticiários, a questão da votação do marco temporal, né, que só diz que o indígena tem direito às terras a partir da Constituição Federal de 88. E não é verdade. A gente já estava aqui há muitos anos, né? O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, a gente sempre fala isso. Porque antes, os nossos ancestrais já estavam aqui. Então é uma quebra de tabus, a gente tem que sair, a gente precisa, é uma questão de sobrevivência, né? Essa persistência, essa resiliência dos povos indígenas em aprender no mundo não indígena que a gente fala e levar isso com toda a experiência para dentro do nosso território, absorver só as coisas boas para a gente poder orientar nossas lideranças e nos defender do ataque que vem desse contato e é a todo momento. Em torno de quantas comunidades indígenas existem aqui no Amapá? Aproximadamente 350. Nós temos 11 povos, dividida em 4 regiões. POC, a gente trabalha sem POC, lá na Pedra Branca tem os Oiampis, tem no parque nós temos mais 2 regiões de difícil acesso, muito difícil. Fale um pouco sobre o seu povo. Eu sou do povo caricuna, nós somos aproximadamente 4 mil indígenas, nós temos no Rio Oiapoque, no Rio Curipi, na verdade falar de terras, né? Então, Caripuna, eles estão, no Oiapoque são 3 terras indígenas, Juminã, Uaçanga e tem Caripuna em todas essas terras, vê como eles são. E aí são divididos em 5 regiões. O Rio Oiapoque, onde eu moro, que eu sou de lá, nasci na cidade, BR-156. O Rio Curipi, onde fica a maioria dos caripunas, todos não temos contato. E tem alguns no Rio Cauá e também o Uaçá que se relacionam tem casamentos com outros povos. Então, às vezes eles vão para as outras comunidades, mas nós estamos aí espalhados em todo o Oiapoque, inclusive na sede do município. Bom, a sua língua é até um dicionário. Se sim, como você acredita que isso contribui para a luta da visibilidade do seu povo? Nós temos o dicionário Queolo, né, que é o Queolo Caripuna. Nós temos 2 dicionários que foi agora construído pelos povos indígenas, cabeçado aí também pela Unifap, mas nós já tínhamos um antes que foi atualizado, que foi o primeiro dicionário da nossa língua feito também com os professores indígenas do Oiapoque, que era o PIN, a Organização de Professores Indígenas, e também com o CIMI. Nós temos esse dicionário que é o Queolo Caripuna e o Queolo Garibimaruô. Então, existe uma diferença. E aí,
os dicionários estão disponíveis em algumas escolas dentro do município, dentro do território, mas eu acredito que ainda falta mais material, a gente produzir mais materiais didáticos para dentro do território e também levar uma proposta para o município, já que a gente é praticamente 30% da população, falando em relação ao Oiapoque, mas também tem outros povos aqui, levar uma proposta para que se tenha também no currículo, na grade curricular, algo relacionado à língua dos povos indígenas, não sendo somente os o que é o Garibimaruô, chamado, que é o Caricuna, mas também dos outros povos, porque existe indígena em todo o estado do Amapá. Isso é uma forma, eu acredito, de valorização dos povos indígenas, até porque quando o indígena vem para cá, a maioria não sabe falar o português, né? Tem dificuldade de se comunicar. Às vezes precisa de um tradutor, e esse tradutor é feito pelo coleguinha do lado, mais velho, ou pelo próprio parente que se dispõe a acompanhar esse indígena até que ele aprenda a falar português, em português, pelo menos para ele se comunicar dentro da sala de aulas. Eu estou falando aqui nas sedes do município. Então, eu acredito que tem que ter essa política dentro do município, aqui dentro do estado todo, se é do Ayampi, se é do Apalá e Uaiana, ou mesmo dos Caricunas, a gente precisa discutir isso. Você pode falar uma frase na sua língua e depois traduzir para a gente? Sim. Lola vi repela andando no território. O que significa? A nossa vida está dentro dos territórios. Mais alguma pergunta? Você, sendo uma pessoa indígena, como você acredita que deveria ser trabalhado o Dia dos Povos Indígenas na escola? Então, o Dia dos Povos Indígenas, para nós, como povos indígenas, é um dia que a gente tira para fazer nossas reivindicações. Eu observo que ainda existe o estereótipo ser quebrado dentro das escolas, que é que o indígena está ali com peninha ou com... Olha a crítica. Pode falar. Com um paninho ali vermelho ou com uma peninha na frente. E aí eu vejo muito colocar, simbolizar, produzir material simbolizando ali o cocá, ou uma pintura. Mas aí será que os docentes estão repassando de fato o que é ser indígena, onde eles estão localizados? Eu acho que deve ter essa discussão, né, para falar mais sobre os povos indígenas, ou tem algumas, dentro de algumas disciplinas, cria alguma disciplina que se fale dos povos indígenas do Amapá e Norte do Pará, os povos indígenas do Brasil, né, como eles se relacionam. Acho que falta mais isso dentro das escolas. Falta mais também levar os próprios indígenas para falar. Pode ser uma oficina dentro da escola, sabe? Para que a gente fale com vocês mais de perto. Fale como é a nossa cultura, a nossa língua, as lutas que a gente trata. Porque, ao contrário do que se fala, que os povos indígenas só vivem dentro da aldeia, que tem muita terra para pouco índio, isso não é verdade. O indígena sem terra, ele é como se você matasse ele. Porque eu tenho exemplos de indígenas, quando vêm para a cidade, que chegaram a se suicidar. Porque lá dentro do território, crianças, que são vocês, adolescentes, eles são livres. Eles são livres, eles saem para pescar, para caçar, para brincar, para ajudar os seus pais, né, nas práticas tradicionais, e retornam para suas casas. Aqui não, eles vêm para a cidade, ficam em um pequeno espaço, gradeado, porque é questão da segurança, e não é a realidade dele. E nós já tivemos, sofrem com preconceito, com a discriminação dentro das escolas, isso tem muito. E aí ele fica deprimido, e muitos deles, alguns relatos que a gente tem, já se suicidaram por conta disso. Né? Então, é algo aí que a gente vai ter que se debruçar e trabalhar para que os povos indígenas tentem viver
viver tanto lá quanto cá. Bom, Tanto lá dentro do território. E aqui. em seu currículo, vimos que você é formado em Educação Intercultural Indígena. Conte um pouco sobre a sua atuação. A licenciatura intercultural indígena, ela reabilita os docentes por área, né, ciências exatas, humanas, linguagem e código. Eu sou de exatas, creio que pareça, sou de exatas, de biologia, e atuei dentro do território, acho que 2 anos antes de eu sair, falando mais de Bravas, aí tive que me mudar para Macapá e depois sair do Brasil. Existem várias oficinas que a gente faz no território. A licenciatura intercultural é um curso de suma importância, que eu falo que todos os indígenas deveriam fazer, né? Que se quer trabalhar com os povos indígenas na questão da educação escolar indígena, porque nos ajuda a usar todas as ferramentas que nós temos tradicionais para a questão da valorização cultural dos povos indígenas. Então, é uma formação ali massa para quem é docente, para quem quer seguir a carreira docente dentro das escolas indígenas. Bom, agora bora para a hora mais esperada dos nossos ouvintes, que é o bate-bola. Aqui a gente vai ver um pouco da Priscila por Priscila. Perguntas rápidas e respostas curtas. Eu não sei falar sobre mim. Vou falar dos outros. Pode começar. Uma qualidade. Uma qualidade. Resiliente.